Contexto explosivo. Região colonizada por potências europeias a partir do processo de expansão marítima iniciado em meados do século XV. O continente americano viria a ser, muitos anos depois, palco de inúmeros movimentos coloniais emancipados. Mais precisamente, ao longo do século XVIII, no mesmo contexto de crise do antigo regime na Europeia e de fortalecimento dos ideais iluministas, o Novo Mundo foi assolado por diversas insurreições concentradas às determinações das coroas europeias. Se por um lado algumas dessas revoltas apenas reivindicaram alterações no pacto colonial, outras radicalizavam e exigiam a ruptura total com suas metrópoles. Os movimentos de independência das colônias americanas ganharam força à medida que as coroas europeias ampliaram a carga tributária cobrada sobre essas regiões. Além de expandir todo o sistema de fiscalização que ele funcionava, tais medidas que na ótica do colonizador buscavam somente ampliar sua arrecadação ao olhar colono se mostravam como ações intoleráveis que atacavam frontalmente suas liberdades e direitos. Nesses termos, o pacto colonial se transformava em um acordo inaceitável. Ao mesmo tempo, a propagação dos valores liberais do iluminismo nas Américas contribuiu para incendiar ainda mais o cenário explosivo que desenvolvia nessas colônias. Difundidos por americanos que estudavam em universidades europeias e depois retornavam nas lojas maçônicas ou mesmo através de livros e jornais que chegavam a essas regiões. Estas ideias foram interpretadas pelos colonos como justificativas para legitimarem a luta pela independência. A primeira região americana a conseguir sua independência foi aquela formada pelas 13 colônias inglesas. Situadas na América do Norte, essas colônias gozavam de uma autonomia bastante incomum dentro do sistema colonizador europeu. Mais especificamente, as colônias do Norte usufruíam dessa liberdade, possibilitada pelo relativo afastamento que a metrópole inglesa tinha em relação aos negócios por elas desenvolvidos. No transcorrer do século XVIII, no entanto, esta negligência salutar que caracterizava as relações entre a Inglaterra e suas colônias do norte foi corrompida, com a metrópole ampliando drasticamente a carga tributária sobre essas áreas. Medidas como a Lei do Açúcar, a Lei do Selo e a Lei do Chá não apenas aumentaram a quantidade de impostos pelos colonos, mas também coibiram a liberdade comercial que até então se fazia prestes nessas regiões. Mas igualmente fiscalizar a possível divulgação de ideias revolucionárias através desses textos. Ao conceder o monopólio de venda de chá nas 13 colônias à Companhia das Índias Orientais, a Lei do Chá estabelecia a exclusividade da venda do lucrativo produto por uma empresa metropolitana, o que naturalmente causou grande insatisfação nos colonos. Em resposta, esses organizaram o saque de navios ingleses que, aportados em Boston, traziam em seus porões grandes cargas de chá. Tal episódio ficou conhecido como Boston Tea Party, festa de chá em Boston. Entre os anos de 1756 e 1763, a Inglaterra se envolveu em um conflito com a França pela disputa do controle das terras localizadas na América do Norte. Auxiliada por destacantes, 13 colônias inglesas saíram vitoriosas, consolidando seu domínio da região. Os gastos de guerra, no entanto, foram grandiosos. Como forma de compensá-los, a Inglaterra ampliou impostos sobre os mesmos colonos que haviam lhe ajudado no combate, contribuindo evidentemente para o aumento da insatisfação dos americanos. O descontamento dos colonos com o governo metropolitano atingiu seu ápice com o estabelecimento das leis intoleráveis. Através desse conjunto de leis, a Inglaterra determinava, por exemplo, o fechamento do porto de Boston e o financiamento dos custos oriundos da manutenção do exército metropolitano na colônia pelos próprios colonos. Frente a esse cenário de medidas repressoras, os colonos começaram a desenvolver uma reação mais organizada. Em meados de 1774, representantes das 13 colônias reuniram-se então no primeiro Congresso da Filadélfia. Embora se não apresentasse um caráter separatista, esse evento foi fundamental ao processo de independência ao estabelecer a formação de um exército colonial. Com o fracasso das tentativas de negociação entre três colônias, sua metrópole por um impacto colonial mais flexível, a relação entre partes ficou insustentável.
Os primeiros confrontos ameaçados começaram em abril de 1775, com a Batalha de Lexington. Semanas depois, os colonos voltaram a se reunir no segundo Congresso da Filadélfia, quando toda a população foi convocada a lutar pela independência. Declarada oficialmente em 4 de julho de 1776, a independência das três colônias inglesas só viria a ser reconhecida pela Inglaterra em 1783, através do Tratado de Paris. Anos depois, em 1787, o agora chamado Estados Unidos da América elaboraram sua primeira Constituição, claramente influenciadas pelos ideais iluministas. Instituía a República Presidencialista como sistema de governo, a tripartição dos poderes e o Estado laico. O federalismo também foi adotado como objetivo de conciliar os diferentes interesses das ex-colônias, que agora passavam a integrar a mesma nação. As 13 colônias eram parte da coroa inglesa, mesmo vivendo em uma quase independência. Os colonos responsáveis pelas regiões possuíam a liberdade e autonomia política e social, e administrava para tomar a maioria das decisões ligadas à manutenção do sistema e à da sociedade. O rei inglês da época não se envolvia diretamente com a região, porque acreditava que não era rentável ou relevante. A coroa apenas recolhia o lucro e tributos que eram gerados nas relações de mercados das colônias. Em meados do século XVIII, os colonos passaram a perceber que não precisavam da coroa inglesa para sobreviver, já que conseguiu fazer a manutenção da sociedade de forma satisfatória e sem nenhum apoio externo. Esse foi um dos principais motivos para o processo de uma independência da área. Historiadores contam que outros motivos foram essenciais para o desenvolvimento da independência, que envolvia as 13 colônias americanas e a formação dos Estados Unidos. São eles a disputa territorial entre os franceses e ingleses, o medo que os colonos tinham de um possível ataque indígena e, bom, das ideias do iluminismo. Para piorar o cenário, o governo britânico anunciou um estabelecimento de imposto de selo e a imposição de um monopólio de venda de chá para a Companhia das Índias, criando assim um sentimento de revolta entre os colonos que lutaram em pouco tempo conseguiram estabelecer a independência das colônias. O envolvimento francês na Guerra de Independência dos Estados Unidos aconteceu porque os franceses tinham um interesse em enfraquecer os britânicos na América. Lembrando que durante o século XVIII, as duas nações haviam entrado em combate durante a Guerra de 7 Anos, na qual os franceses derrotados foram obrigados a ceder uma série de territórios. A Guerra de Independência dos Estados Unidos era vista pelos franceses também como uma possibilidade de recuperarem tais territórios perdidos. Com a derrota dos ingleses, foram obrigados a devolver o Senegal, algumas ilhas no Atlântico e algumas terras na América para os franceses. Os espanhóis, por exemplo, que também lutaram ao lado dos colonos, receberam de volta o Minorca, tá ligado? Uma ilha do Mediterrâneo e os territórios da Flórida.